Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nós vamos hoje iniciar alguns estudos sobre os Atos dos Apóstolos durante o que nós podemos chamar o ministério de Pedro, dos capítulos 1 a 12. Então nós vamos ler capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, para nós é muito importante termos um bom entendimento a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele tem uma importância muito especial. Em primeiro lugar, porque ele faz a ponte, a transição entre os evangelhos e as cartas de Paulo, as cartas universais. De facto, nós poderíamos até imaginar o que seria se nós, na nossa Bíblia, não tivéssemos o livro de Atos. Então nós chegávamos ao fim de João e quando virássemos a página, o que é que nós tínhamos? Romanos. Escrito por um homem que se diz que é Paulo, o apóstolo. E nós perguntávamos, mas quem é este Paulo? Não sabíamos quem ele era. No capítulo 6, salvo erro, Paulo fala sobre o batismo. Mas não menciona que o batismo é na água. De facto, em nenhuma outra parte, a não ser em Atos, se fala que o batismo é nas águas. Os irmãos sabiam? Então, a igreja nem ia ficar a saber como é que era praticado o batismo. Graças a Deus, nós temos o livro de Atos. E nós sabemos quem é Paulo, sabemos o que era o batismo, como é que foi praticado, o porquê. Então, o livro de Atos, de facto, faz esta ponte, esta transição indispensável entre os evangelhos e aquilo que depois é o ensino doutrinário do livro das cartas de Paulo, etc. Em segundo lugar, o livro de Atos também é importante porque nos conta a respeito do nascimento da igreja. E, meus irmãos, nós temos aqui que fazer uma grande escolha na nossa vida. Cada um de nós tem de fazer uma escolha. É o seguinte, nós temos aqui o livro de Atos. E depois temos a igreja, neste caso a nossa igreja aqui, a outra igreja, temos a igreja. E então nós temos de escolher o que é verdade, o que está aqui ou o que nós vemos na igreja. Não falo apenas aqui nesta, falo na igreja em geral. Há muitos anos eu tive um dilema, que eu pertencia a uma igreja muito boa, simpática, mas onde eu observava o que estava escrito em Atos e depois via o que estava na igreja e dizia, espera aí, há aqui qualquer coisa que não combina. Ou é o livro de Atos que está desatualizado, e há pessoas que dizem, não, o livro de Atos não é para ser levado assim à letra, o livro de Atos era uma coisa só lá no início. Bom, então, se o livro de Atos era só no início, por que é que Romanos também não é só para o início, Hebreus não é só para o início? Então ficamos sem nenhum critério para saber o que é para hoje e o que era para o passado. Mas não, nós sabemos que toda a palavra é para hoje. Até porque o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se alguém nos vier dizer que alguma coisa é para o passado, os irmãos desconfiam. Isto aqui está-me a cheirar assim um bocadinho a tradição, a fugir, a qualquer coisa. Então, nós temos o livro de Atos, temos a Bíblia e temos, digamos assim, a experiência. E às vezes no meio da igreja há tradições. Há tradições humanas, há coisas que as pessoas foram fazendo por conveniência, até por sabedoria.
mas que nós não podemos dizer que são revelações doutrinárias, bíblicas, não são. Então nós temos sempre, irmãos, que colocar a prioridade na palavra e, neste caso, no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, o que está aqui é verdade ou não é? Os irmãos têm de escolher. Não é só escolher aqui a dizer que sim, é escolher na nossa vida. Temos que fazer uma opção. Se nós queremos viver o que está aqui, mas eu vou dar um exemplo aos irmãos. Eu durante muitos anos, alguns anos, eu acreditava nos dons espirituais. Mas eu não tinha dons. Nem ninguém na minha pequenina igreja tinha dons. Então, se eu fosse seguir a experiência, eu ia arranjar uma justificação, que é o que muitas pessoas fazem. Quando não têm certas coisas que estão na Bíblia, justificam. Não, é porque não é para hoje, que é o mais habitual, não é isto, não é aquilo. Mas nós, na nossa pequenina igreja, tomamos uma decisão. A decisão foi esta: crer que os dons são para hoje. Então, eu pregava sobre dons, não tinha nada. Aquilo era assim uma coisa um pouco estranha, porque eu falava sobre dons, eu parecia uma autoridade sobre dons espirituais. Felizmente, ninguém me perguntava no final das minhas pregações: olha, e o pastor tem dons? Graças a Deus nunca ninguém me perguntou. Mas se me perguntassem, eu ia responder o seguinte: eu não tenho, mas eu sei que é verdade. E quando aprouver a Deus, Ele vai operar. E um dia Deus operou. Deus operou. E como é que Ele operou? De uma forma assim surpreendente, maravilhosa. Assim o Espírito Santo desceu sobre aquela pequena igreja, e aí foi línguas, canto espiritual, interpretação, e a partir de visões, e a partir dali, curas, e a partir dali nunca mais o Espírito Santo deixou de se manifestar. Então, irmãos, nós temos que ler o livro de Atos nesta perspectiva, que estamos a ler a respeito da história do nascimento da igreja, e o que nós lemos aqui é para nós. Amém? Amém. Olhem que isto é muito perigoso. No bom sentido, é muito perigoso. Porque nós começamos a ter um padrão de exigência diferente. Uma coisa é ir à igreja, estar lá, aquele conforto e tal, cantar uns hinos, que é uma maravilha, louvar. Outra coisa é querer viver o que está aqui. Aí é diferente. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa aos irmãos. É a única hipótese que nós temos. Porque se nós não vivermos o que está aqui, a religião vai tomar conta de nós. A religião vai nos destruir. Sabe o que é religião? Religião é aquela coisa, aquela aparência, aquela conversa. Deus Nosso Senhor, o Espírito Santo, a paz do Senhor irmão, aquela coisa, mas só aparência, porque não tem consistência. Então, hoje o Senhor tem-nos colocado perante esta grande escolha e tem-nos dado desafios que são desafios de fé. Então, a fé é para ser vivida, são desafios que o Senhor nos está a dar de fé. Nós agora vamos ter encontros de evangelização, estamos a ter trabalhos nos lares, que são desafios de fé. É para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Senhor, nós cremos na Tua palavra. A terceira razão, irmãos, é que o livro de Atos fala-nos a respeito do início de uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Eu irei mais adiante falar melhor sobre este ponto. Um aspecto que nós lemos aqui é no primeiro versículo, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, nós lemos assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. E os irmãos sabem que Teófilo é o mesmo a quem Lucas se dirige no capítulo 1, e podemos dizer que, no capítulo 1, versículo 3, Lucas escreve assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. E agora, em Atos, ele continua dizendo: fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho que nós chamamos de Evangelho de Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então a pergunta é: quem era este Teófilo? Há quem diga que Teófilo apenas era uma espécie de um destinatário universal, uma vez que Teófilo tem duas componentes. Theos, quer dizer Deus,
e philos quer dizer amigo. Então é para o amigo de Deus, qualquer pessoa amiga de Deus. Mas eu não creio que seja bem assim, até porque é chamado excelentíssimo. Era alguém que recebia uma honra especial. Então há várias possibilidades. Eu vou só enumerá-las porque é interessante nós pensarmos nisto. Poderia ser um alto oficial romano, e muitos creem que o livro de Atos foi escrito a pensar na defesa de Paulo em Roma. Lembra-se que Paulo ficou preso muito tempo em Roma. Então, para preparar a defesa de Paulo, Lucas, ele quis dar um enquadramento de toda a história, como é que tinha surgido a igreja, o que era o apostolado de Paulo, a razão de ser das suas viagens, para justificar o seu ministério. Outros acham que poderia ser um senhor rico, uma espécie de um patrono de Paulo, alguém que na cidade de Damasco o ajudava financeiramente nas suas viagens, que eram muito frequentes. E outros ainda dizem que seria mesmo um advogado, alguém que estava colocado numa posição importante junto do governo de Roma e que seria um advogado dele. Nós não sabemos, mas sabemos o seguinte, isto é importante, que o Evangelho, o livro de Atos, gira muito em torno de Paulo. Embora a primeira parte, dos capítulos 1 até 12, vamos ver Pedro, mas logo a partir do capítulo 12, depois começa a aparecer a personagem principal, é Paulo. E por isso nós partimos já para aquilo que eu vou chamar alguns mal-entendidos sobre o livro de Atos. Em primeiro lugar, um mal-entendido é que nós chamamos a este livro Atos dos Apóstolos, que é um nome tradicional que aparece até nos manuscritos, etc. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, quantos eram os apóstolos? Eram 12, houve um, sabemos que se suicidou, mas depois foi substituído, aqui mesmo no primeiro capítulo nós vemos isso, eram 12. Ora, nós não vemos aqui a história dos 12 apóstolos. Nós não sabemos nada sobre a maioria dos apóstolos. Ninguém sabe nada sobre Tomé, Bartolomeu, André, ninguém sabe nada. Portanto, este livro não faz a história dos apóstolos. Apenas nos conta a história de 2 apóstolos em particular, que é o apóstolo Pedro e depois o apóstolo Paulo. E lá no meio ainda aparece Tiago, mas muito vagamente. Por exemplo, nós não sabemos nada em Atos dos Apóstolos sobre um apóstolo muito importante, que foi João. Nós não sabemos nada sobre João. Então, de facto, não é bem assim. Outro mal-entendido é que são, então, os atos de Pedro e de Paulo. Irmãos, o melhor que nós temos de pensar ao lermos o livro de Atos é que se trata dos atos, não de Pedro e de Paulo, mas do Espírito Santo que operou através de Pedro e de Paulo. Os irmãos entendem? Porquê é que nós dizemos isto? Bom, porque só nos primeiros capítulos, mais de 40 referências ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é de facto aquele que opera. Vamos ver alguns exemplos. O Espírito Santo é derramado no Pentecostes. Depois nós vemos que quando Ananias e Safira eles mentem a Pedro, Pedro diz, não foi a mim que vocês mentiram, foi ao Espírito Santo. Então, depois adiante nós lemos que o Espírito Santo dirige Filipe, quando ele vai ao encontro do eunuco daquele etíope, é o Espírito Santo que o manda, é o Espírito Santo que o arrebata depois, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, é depois o Espírito Santo que leva Pedro a Cornélio, e Pedro não estava nada interessado em ir a Cornélio, os irmãos lembram-se? Porque ele não era judeu, Cornélio, então Pedro tinha aquelas reservas a respeito dos gentios, mas o Espírito Santo mandou. É o Espírito Santo que interrompe. Quando Pedro estava no segundo ponto do sermão dele, o Espírito Santo interrompeu e caiu sobre aquela congregação e foi aquela maravilha. É o Espírito Santo que envia Paulo e Barnabé. Nós lemos assim, e disse o Espírito Santo,
É Ele que separou Barnabé e Saulo. É o Espírito Santo que revela a Paulo que ele sofrerá perseguições. É o Espírito Santo que, quando Paulo vai pregar à Frígia e à Galácia, ele impede Paulo de pregar, que é a coisa mais notável. Como é que o Espírito Santo não permite que Paulo vá pregar? Porque não era o plano. Então, o Espírito Santo estava sempre agindo, dirigindo, impedindo, abrindo portas. Por isso, nós podemos dizer o seguinte, que Atos, não dos apóstolos, não de Pedro, não de Paulo, mas Atos do Espírito Santo. Isto para mim é um grande conforto. Imaginem se aqui em Gaia fosse feita a história dos Atos do pastor Herculano, do pastor Humberto. Estávamos perdidos, não é? E eu em primeiro lugar. A única coisa que vai ficar registada é o que nós fizemos como igreja sob a direção do Espírito Santo. É isso que nos interessa. Os irmãos entendem? Se o Espírito Santo não operar, não dirigir a vida da igreja, o que é que nós temos? Uma mistura. Assim, um bocadinho de obra, um bocadinho de tradição, um bocadinho de religião, não é? Mas quanto mais nós dermos liberdade ao Espírito Santo, mais nós vamos ver os seus atos, as suas obras sendo realizadas no nosso meio. Um terceiro mal-entendido, irmãos, sobre Atos, é que nós tendemos a olhar para estas histórias que nós lemos aqui como histórias de homens e mulheres, mas no livro de Atos, sobretudo, homens especiais. Como se fosse assim uma espécie de heróis. Como quando nós lemos assim aquelas histórias de grandes homens de Deus. Então nós achamos que o livro de Atos é também um livro a respeito de pessoas assim especialmente capacitadas. Olha, Pedro era um homem extraordinário. Ele tinha uma coragem que ele enfrentou 3.000 pessoas e pregou-lhes o Evangelho. Pois é, mas dias antes tinha fugido de uma criada. Uma criada que disse, olha, tu não és um daqueles que estava com o Nazareno? E Pedro disse, eu? E blasfemou. Deve ter dito, Deus me livre, qualquer coisa assim, não é? Meus irmãos, o que é que aconteceu com Pedro? O que é que fez com que Pedro, que estava tão cheio de medo uns dias antes e fugisse, agora estivesse cheio de coragem enfrentando 3.000 pessoas? Qual é a diferença? É o Espírito Santo. Então não é Pedro que é um homem especial, não é Paulo que é um homem especial. E nós vamos ver o seguinte, que no livro de Atos nós vamos encontrar pessoas que não são especiais e que fazem coisas sobrenaturais. Nós depois vamos ver alguns exemplos. Eu vou só dar um exemplo aos irmãos. O homem que às vezes nós não nos lembramos dele, mas houve um homem que assistiu Saulo quando ele se converteu. Quem foi esse conselheiro que foi dar assistência? Como é que se chamava o nome dele? Quase. Esse também foi importante. Ananias. A gente nem sabe o nome dele. Mas ele foi ou não foi importante? Foi. E nós sabemos como é que Deus usou aquele irmão. Então, o Ananias podia ser aqui o Zé Carlos aqui da igreja, não é? O Filipe, o Kim. O Senhor falou e disse, Ananias, ele estava lá na igreja de Damasco. Olha, vai à rua chamada Direita e vais encontrar um homem chamado Saulo. Ora por ele. E Ananias disse, Senhor, espera aí, que há aí uma confusão. Saulo não é aquele que anda a perseguir a igreja. É esse mesmo. Ah, Senhor, como é que eu vou? Eu tenho mulher, tenho filhos. Eu não vou para lá para morrer. Não, vai porque ele é um vaso escolhido. E nós começamos a ver como é que Deus falava com um homem da igreja normal. Deus fala assim com o irmão. Os dons que o Senhor lhe dá são assim. Às vezes os nossos dons estão assim, eu vi ao céu enevoado, e é tudo muito enevoado. Não, Ananias teve uma visão, o Senhor falou, vai à rua, disse o nome, vai ali, com revelação. Revelação é revelação. E nós temos que avançar na revelação, crescer na revelação. Não é só ver o céu enevoado e depois que as nuvens abrem, isso é bom. Mas é enquanto somos bebés em Cristo. Depois nós temos que crescer.
E Ananias, ele teve uma revelação muito clara. Ele foi, o que é que fez? Chegou lá, estava lá Saulo cego, o que é que ele fez? Vocês lembram-se? Telefonou para o pastor e disse: pastor, estou aqui com um problema. Não foi? Telefonar não podia ser. Mandou lá um mensageiro: pastor, está aqui um homem cego, o que é que eu faço? O que é que ele fez, irmãos? Orou. O que é que o irmão fazia? Eu vou dizer o que é que eu fazia. Eu saía pela porta dos fundos. Ele orou, impôs as mãos sobre Saulo. E o que é que aconteceu a Saulo? Recuperou a vista. E depois o que é que disse Ananias? Disse: olha, Saulo, agora daqui a uns meses, a ver se tu te batizas, começas a ir à igreja. O que é que disse Ananias? Saulo, ser batizado, eu creio que ou Ananias o batizou logo, mas há uma coisa que eu sei, é que Saulo foi cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, a obra de Deus é feita com todo o povo de Deus. Essa coisa da hierarquia, de chamar o pastor, isso é bom em certos momentos, mas os irmãos todos, nós somos todos sacerdócio real. O lema deste ano é tão claro. Nós somos todos servos de Deus. O Espírito Santo está sobre nós todos. Deus quer nos usar a todos. Deus só não usa mais porque os irmãos e eu, nós não temos fé. O problema não é que Deus não queira, o problema é fé. E se nós tivermos fé, nós vamos ver a glória de Deus. E Deus quer manifestar a sua glória. Mas não é se nós estivermos assim, naquele conforto. Não, nós temos que nos levantar, ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, é para ir a Saulo, eu vou a Saulo. Irmãos, hoje nós estamos a ter o desafio de convidar pessoas para a igreja, para os trabalhos em casa. Agora vamos ter o encontro. E há irmãos que só de pensar convidar uma pessoa já lhe tremem as pernas. O irmão não é batizado com o Espírito Santo? O irmão é convertido, tem a certeza que é convertido? De onde é que vem esse medo? Medo de quê? Mas, meus irmãos, o que nós vamos ver é o seguinte: a história da igreja, a explicação, o segredo da igreja, destas pessoas que não eram especiais, tem uma única origem: a presença, a ação de uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo. Os irmãos creem que o Espírito Santo está connosco? Creem que Jesus disse: eu enviar-vos-ei outro Consolador, Ele estará convosco. Os irmãos creem que Ele está connosco? Ou que nós temos de fazer a obra de Deus com os nossos recursos? Fazer um esforço. Eu vou ver se convido alguém, porque se eu não convidar, o chefe do meu grupo vai me dar nas orelhas. Irmão, se é por causa disso, não convido ninguém. Não faça isso. Nós temos de ser movidos pelo Espírito Santo. E se nós obedecermos, nós vamos ver maravilhas que Deus vai operar. Ok, meus irmãos, então vamos agora avançar um bocadinho e vamos procurar entender o Pentecostes. E para nós entendermos o Pentecostes, que é o que nós vamos ler no capítulo 2, nós vamos entender que o Pentecostes era uma das 4 festas judaicas da primavera. Nós vemos aqui, meus irmãos, as 7 grandes festas judaicas. Então nós temos as primeiras 3, e agora é interessante que os irmãos, se perceberem isto, vão perceber muitas coisas importantes. A primeira festa, que era o início do ano, era a Páscoa. Tudo começava com a Páscoa. Assim como também, na nossa vida, tudo começa com a nossa Páscoa. O que é Páscoa para nós? É Jesus, o Cordeiro, é a cruz. Tudo começa aí. A nossa vida espiritual, a vida espiritual da igreja começa na cruz, começa na Páscoa. Os Pensásmos eram uma festa que se sucedia à Páscoa, era no dia seguinte à Páscoa. Era uma festa que durava 7 dias e que se sucedia à Páscoa. O primeiro domingo, depois do sábado desta semana, dos Pensásmos, o primeiro domingo era o dia a seguir ao sábado, havia uma outra festa chamada a Festa das Primícias.
E estas eram as primeiras 3 festas, todas, digamos assim, quase sucessivas, quase não, sucessivas. 50 dias depois da festa das primícias, nós tínhamos uma outra festa, que é a festa do Pentecostes. E é sobre esta festa que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, o cumprimento da festa de Pentecostes. Depois havia um longo intervalo até chegar ao outono. E no outono, então havia 3 festas. A festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Ali está tabernáculo, mas é tabernáculos, falta ali um S. Então, meus irmãos, nós já sabemos que a Páscoa, vamos recuar, tentar lembrar o que é que aconteceu no tempo de Jesus. A Páscoa era no dia 14, do mês de Nissan, primeiro mês, março, abril, por aí. E no dia 14, o que é que aconteceu? Havia os preparativos da Páscoa em Jerusalém. Toda a cidade estava alvoroçada para aquele acontecimento. De manhã, muito cedo, Jesus, que já tinha sido espancado, chicoteado, ele é levado a Pilatos. Pilatos estava desesperado. Ele tinha percebido que aquele homem não tinha nenhuma razão para ser morto, a não ser razões religiosas que para ele eram muito obscuras. Ele queria livrar de alguma maneira, mas ele não conseguiu. E quando ele colocou Barrabás ao lado de Jesus, os irmãos lembram-se o que é que aconteceu. O povo, instigado pelos judeus, pelos religiosos, o povo escolheu libertar Barrabás. Isto foi, portanto, de manhã cedo. E aí Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E faz aquele gesto, nós nos lembramos, lava as mãos. Lava as mãos. As mãos dele estão sujas de sangue até hoje, mas ele tentou lavar as mãos. Às 9 horas e até às 3 horas da tarde decorre o tempo da crucificação de Jesus. Jesus está 6 horas crucificado. Foi muito pouco tempo. A crucificação, irmãos, era uma morte terrível. Hoje nós sabemos que ela demorava, o condenado demorava a morrer entre 2 a 7 dias. A 7 dias. Ficava ali pendurado ali, uma coisa horrível, uma morte terrível. A morte de Jesus foi muito breve. Ele morreu em 6 horas. Ele também já estava, porque o chicoteamento que ele sofreu, às vezes havia condenados que morriam logo naquele momento. De tal maneira era a violência daquela punição. Às 15 horas, no templo, era sacrificado o cordeiro da tarde, o último cordeiro. Às 15 horas. Nesse instante, Jesus, na cruz, ele diz, está consumado. E entrega o Espírito ao Pai e morre. Na mesma hora em que o cordeiro no templo estava a morrer, Jesus na cruz estava a morrer também. E naquele instante aconteceu algo lá dentro do templo. O que é que aconteceu? Lembram-se? O véu do templo, que era uma cortina pesadíssima, de repente ouviu-se um barulho e aquilo desabou tudo. O véu que separava o lugar santíssimo caiu. Ninguém sabia explicar porquê. Mas foi aquilo que nós lemos em Hebreus, que na carne de Jesus o véu foi rasgado. Quer dizer, o véu da separação, aquilo que nos separava de Deus, foi rasgado e agora o caminho está aberto. Não é? O novo e vivo caminho está aberto para nós entrarmos na presença do nosso Deus. Então, este foi o dia da Páscoa. E o corpo de Jesus tinha que ser tirado apressadamente, antes que começasse o Shabat, o sábado. No dia seguinte, começava a festa dos Pensasmos, dias 15 a 22. Já agora há uma questão, se Jesus morreu numa quarta-feira ou numa quinta. Em geral, diz-se que Jesus morreu numa quinta-feira. Há algumas evidências que talvez tenha sido numa quarta. Mas isso para nós não é muito importante. A festa dos Pensasmos durava dos dias 15 a 22. E a festa das primícias, ou dos primeiros frutos, primícias quer dizer isto, os primeiros frutos,
era o dia a seguir ao primeiro sábado. Isto variava todos os anos, porque dependia de quando é que calhava o primeiro sábado. Então, o primeiro dia depois do sábado, como é que nós chamamos hoje? Domingo, não é? Mas era chamado o primeiro dia da semana. E os irmãos vão observar o seguinte, que é muito curioso. A partir de agora, o primeiro dia da semana vai ficar em evidência. Então, as festas das primícias, primeiro dia a seguir ao primeiro sábado. De que é que nos fala a festa das primícias? Então, a festa das primícias, o que é que significa a festa das primícias? Eram os primeiros frutos. E nós sabemos que esta festa foi realizada por algo que aconteceu a Jesus, que foi a sua ressurreição. Então nós lemos aqui estes textos, e não vou demorar muito, que eu suponho que todos aqui já sabem isto. Nós lemos, mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Jesus foi o primeiro fruto, foi as primícias, o primeiro que ressuscitou. Mas agora nós somos todos o restante da colheita. Os irmãos estão a entender? Por isso nós podemos dizer assim, a nossa ressurreição já começou. Começou com quem? Com o primogênito entre os mortos, que é Jesus. Mas já começou, já está em andamento. Agora é só mais um pouco, para nós mais um pouco, 2000 anos é muito tempo. Para Deus são 2 dias. Não é? Mais um pouco e todos serão ressuscitados. Depois nós lemos, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então quando Jesus vier vai ter lugar o resto da colheita que somos nós. Esta é a festa das primícias. E agora, irmãos, então, vamos entrar num aspecto curioso. Havia entre as primícias e o Pentecostes um período de 50 dias. Mas esses 50 dias contavam a partir de quando? Atenção que isto é um erro que nós cometemos muitas vezes. Nós dizemos assim, o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Não. Não era depois da Páscoa, era 50 dias depois das primícias. E nós podemos perguntar, porquê? E vemos outra coisa curiosa, é que a festa de Pentecostes era também no primeiro dia depois do último sábado. Havia 7 sábados, 49 dias, e depois do último sábado, então havia a festa de Pentecostes. Ora, mais uma vez, qual é o dia depois do sábado? É domingo, o primeiro dia da semana. Então nós vemos que quer a festa das primícias, quer a festa de Pentecostes, ambas calhavam no primeiro dia da semana. Ora, o primeiro dia da semana é também o 8º dia. Não é? Domingo é uma designação que depois foi dada, o 8º dia na Bíblia, o primeiro dia da semana. Para nós é muito importante, porque nos fala exatamente do tempo da graça. O que é o primeiro dia da semana? É 7, mas agora vai começar algo novo. O primeiro dia, uma nova vida, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Agora, para trás ficou o tempo da lei e agora vai começar o tempo da graça. Por isso as primícias não eram no sábado. Isto para aqueles que gostam muito do sábado, ficam aqui a perder um bocado, não é? Era no primeiro dia da semana. Pentecostes também não era num sábado, era no primeiro dia da semana, marcando muito bem que estamos a viver agora um tempo diferente, o tempo da graça. O que é que aconteceu entre as primícias e o Pentecostes? Entre esses, digamos, durante estes 50 dias. Nos primeiros 40 dias, Jesus apareceu vivo aos discípulos. É o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então Jesus apareceu aos discípulos, às mulheres, e uma vez apareceu a mais de 500 irmãos. 500 irmãos de uma vez, conforme nós lemos em Coríntios. Ele apareceu vivo a 500 irmãos. E durante este tempo o Senhor deu-lhes uma orientação. Não se ausentem de Jerusalém. Versículo 4. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Ora, a promessa do Pai, o que é? É o derramamento do Espírito Santo. Amém, irmãos?
A segunda metade destes 50 dias são os últimos 10 dias. O que é que aconteceu durante estes 10 dias? Vamos ler capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, o que é que eles fizeram? O que é que os discípulos fizeram durante estes 10 dias, quando Jesus já tinha ascendido aos céus? Eles fizeram uma reunião de oração. Eu acho que é a reunião de oração mais longa, por acaso não é, mas é uma reunião de oração bastante longa. Quanto tempo é que demorou esta reunião? 10 dias. Imagina se eu convocasse aqui os irmãos, vamos ter aqui uma reuniãozinha de oração, 10 dias. Mas nós vemos, eles perseveravam. Que reunião, hein? Eram 120. Eles oraram, esperaram, até que chegou depois o dia de Pentecostes. Agora vamos para concluir. Em que é que consistia a festa de Pentecostes? Vamos lembrar do ponto de vista da origem do Velho Testamento. O que era a festa de Pentecostes? Nós podemos dizer que era uma festa que celebrava as colheitas. As colheitas. Que eram uma dádiva do Senhor. Então eles celebravam e ofereciam ao Senhor uma parte daquelas colheitas. E lembramos a palavra do Senhor Jesus, quando Ele disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus estava a dizer o seguinte: eu vou dar a minha vida, mas se eu morrer, a colheita vai ser muito grande. Então as colheitas estão associadas a esta semente que foi a vida de Jesus e que para nós se transforma em vida. É uma colheita de muitas e milhões de almas que estão a ser salvas. Em segundo lugar, a festa de Pentecostes no Velho Testamento, associava a um evento que foi a lei dada a Moisés. Então, no Pentecostes celebrava-se esse evento. O que é que aconteceu lá com Moisés e com o povo? Aconteceu uma coisa maravilhosa e aconteceu um desastre. A coisa maravilhosa foi que o Senhor falou com Moisés e ele desceu com as tábuas da lei. Quem é que escreveu as tábuas da lei? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que escreveu, gravou, Ele mesmo gravou os mandamentos naquelas tábuas. Então, era algo extraordinário, um milagre extraordinário. Então, Moisés, ele desce do monte, ele encontra-se com Josué, que tinha ficado mais abaixo, e começam a ouvir um ruído do acampamento, do arraial. E disseram: mas será que há alguma batalha? O que é que se passa? Não, ruído não é de batalha, é de festa. E quando eles desceram, depararam-se com uma catástrofe. É que o povo, porque Moisés tinha demorado muito tempo, o povo pensava que Moisés tinha desaparecido. E então construíram um ídolo à maneira dos egípcios. E começaram a fazer ali uma cerimónia pagã. E Deus ficou extremamente irado. E então, para que a ira de Deus não se manifestasse e acabasse com o povo de Israel, os levitas, eles entraram com as suas espadas desembainhadas junto daqueles idólatras, e nós lemos em Êxodo 32, 28. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Às vezes nós não associamos isto, mas a lei foi dada e depois 3.000 homens morreram. Morreram porque eles não tiveram um comportamento adequado na espera de Moisés. Agora, irmãos, vamos ver o que é que vai acontecer no novo Pentecostes. A lei agora é escrita onde? Não em tábuas de pedra, mas nos corações. E quantos é que se vão converter? 3.000. No Sinai morrem 3.000. E agora no novo Pentecostes vivem 3.000. No velho pacto, a lei era para a morte. Mas agora a dispensação da graça vem para a vida. 3.000 que se converteram naquele dia. Também, meus irmãos, finalmente, na festa de Pentecostes havia um ritual, que era pegarem 2 pães com o trigo que era colhido e apresentar diante do Senhor aqueles 2 pães com uma
uma oferta de sacrifício. Porquê estes 2 pães? E nós lemos que o apóstolo Paulo diz, isso era um mistério. Mistério na Bíblia quer dizer um segredo que o Espírito Santo vai revelar. Isso era um mistério. Então ele diz assim na carta aos Efésios: mas agora em Cristo Jesus, vós, são gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os 2 pães, estão a ver? Ambos os povos, fez um. E derrubando a parede da separação que estava no meio, porque havia, no templo havia uma parede, os gentios não podiam passar para além daquela parede, havia uma parede de separação. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, onde não há gentios, não há judeus, há servos de Deus, há crentes em Jesus, lavados, remidos pelo seu sangue. Fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a igreja é isto, é 2 pães que agora são unidos por um mesmo Espírito. E Paulo diz mais adiante, diz, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Então, o corpo de Cristo vai unir gentios e judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, nós hoje o que é que nós vimos? Primeiro, que os atos não são de A ou B, mas são atos do Espírito Santo. Segundo, não são atos de pessoas especiais, são atos de pessoas crentes normais, como nós, e nós todos podemos ser usados pelo Senhor. E vimos então o enquadramento da festa de Pentecostes no contexto das primeiras 4 festas chamadas da primavera em Israel. Espero que isto nos desperte, porque agora na próxima aula vai chegar o Espírito Santo. Para nós já chegou, mas para os discípulos agora ele vai chegar e nós vamos depois ver isso na próxima aula.